Olá, tudo bem? Ao pensar a educação atuando no meio rural, é preciso entender questões primais do conceito de meio rural, que em geografia humana entende-se como a sociedade em movimento, caracterizando determinado espaço, no caso o rural. Para isso, temos que tratar dentro do conceito de territorialização, até para poder dimensionar o conceito dentro do meio específico rural, ou seja, trata-se de comunidade agrícola com longo tempo de atuação, assentamento rural oriundo de alguma reforma agrária pública ou privada, assentamento rural de alguma ONG, algum programa de agricultura familiar e outros. Por fim, em estando próximo da delimitação urbana, constatar se sofre influência de suas periferias, quer seja urbana pura ou de periferia ou ocupação. Complicado? Nem tanto. Então vamos lançar luzes sobre as questões da temática. Só lembrando, ao final se inscreva no canal para receber notificações das publicações e dar um gostar no vídeo. Veja, o dimensionar carrega em si características próprias do local onde a educação no meio rural vem atuar. Por exemplo, para um programa de agricultura familiar, não tem a mesma igualdade em duas localizações. Por outro lado, é preciso não confundir o administrativo acadêmico com a gestão pedagógica para o local onde será a atuação. Como saber qual a característica do território da educação no meio rural? Só levando em consideração tão somente a caracterização feita pela competência administrativa ou rede, que invariavelmente trata a educação no meio rural de modo equivocado como zona rural. Essa forma de caracterização cria, ao elaborar o plano de gestão e principalmente o PPP, o Projeto Político Pedagógico, um direcionar da interpretação muito ligado ao imaginário dos profissionais da educação de que vem a ser o rural. O meio rural, se bem caracterizado, é um universo de peculiaridades próprias que só pode ser dimensionado quando contado por quem faz parte do seu processo de transformação, o integrante da sociedade que compõe o objeto em questão, por quem faz a transformação e não pelo que achamos. Isso é posto porque, invariavelmente, nos tempos atuais, muitos profissionais da educação não pertencem à realidade posta, mesmo que tenham um histórico rural. É preciso, no início do período acadêmico, em datas adequadas, lançar mão do bom e já falado questionário de elaboração do perfil para o bom conhecimento do público a ser atendido, onde se leva em conta as questões de ordem local e as características dos alunos, sempre pensando em questões sociopedagógicas com ênfase no meio rural. Como nossos profissionais podem vir de outra realidade, devemos suportá-los com informações consistentes e não só pelo que se apresenta no dia a dia. Entrar na vivência do ser humano, contada por ele, abrir a janela das vidas na educação. Para facilitar o processo de elaboração do questionário sociopedagógico, disponibilizamos e publicamos aqui o vídeo Conhecendo o Aluno, o perfil para a escola, onde verifica-se que temos uma fonte interessante de muito estreitamento desse conhecer, o que daria para construir questões relevantes e importantes para o dia a dia da arte de ensinar. Assista lá para essa finalidade aqui, ok? Feito isso, passamos a ter um relato da vida real contada por quem está construindo a sua história de vida. Podemos e devemos ir além para facilitar a construção do perfil? Claro, então vejamos. Quais as culturas predominantes cultivadas na propriedade? Quais as dificuldades encontradas na produção? Tem ajuda
da extensão rural, municipal, estadual, federal, faz curso de formação. O que pensa da educação para seus filhos, crianças, jovens do meio rural? O que gostaria que a educação fizesse para contribuir com o seu dia a dia? Nível de escolaridade do pai, da mãe ou responsável. A criança ou o jovem trabalha na produção? Se sim, o que faz? Como vê o futuro no meio rural? Lembrando ser de bom tom, saber que estrutura dispõe no meio rural local para supri-lo das necessidades de produção, como assistência técnica, de saúde, de gestão agrícola, de transporte, de comercialização e assim por diante. Tá? Todo esse discorrer acima são fatores que devam constar no plano de gestão e do projeto político-pedagógico, o que facilita em muito, se bem explorado, na hora da elaboração dos planos de ensino e aula, mas principalmente quanto aos trabalhos de campo. Nesse sentido, apresentamos alguns dos tópicos essenciais que devam ser considerados na construção do projeto político-pedagógico. Deve-se levar em consideração os elementos construtivos da organização do trabalho pedagógico. Primeiro, contextualização e caracterização da escola. Diagnóstico da situação atual, perfil sociopedagógico. Estrutura organizacional da gestão pedagógica. Dados sobre ensino e aprendizagem. Relação com as famílias, comunidades e redes de produção social. Currículo. Princípios objetivos do fazer pedagógico e projetos gerais. Tempo, calendário da escola, formas de avaliação do projeto político-pedagógico e planos de ação. Quando há ou elaboração das peças de planejamento, é de suma importância a busca por alternativas pedagógicas, em contraposição ao que é posto, e não estejam atendendo à realidade. Olhe com carinho para outras formas do fazer pedagógico. A arte de ensinar nossos alunos deve ficar na linha de pensamentos pedagógicos já fundamentadas para os tempos atuais, que atende às necessidades educacionais com sucesso, em que podemos citar, enfatizar a pedagogia Montessori, onde o potencial de aprender está em cada um de nós, de Maria Montessori, pedagogia Waldorf, que se defende a sensibilidade do ser de Rudolf Steiner, e com Bernard Ruff na pedagogia da emergência, pedagogia dos sentidos de Loris Malaguzzi, a Reggio Emília com a pedagogia dos sentidos, e por que não falar da Escola da Ponte José Pacheco, aqui o projeto Âncora em Cotia, São Paulo. Isso só para citar alguns trabalhos de sucesso que vão de encontro à realidade atual e possibilitar ao profissional educador uma aderência maior. Logo, é de suma importância ao contexto que se apresenta para o meio rural a pedagogia da alternância, que se dispõe como instrumento de valorização do meio rural e de quem lá atua. Esta teve sua origem na Europa, assim como as pedagogias citadas anteriormente, e por incrível que pareça, são contemporâneas do início do século XX. Está no meio rural francês. E aqui no Brasil existem experiências maravilhosas na sua aplicação teórico-prática. Contudo, já aparecem propostas equivocadas de transformar em lei, ao atualizar a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, propondo a flexibilização do tempo de escola com o trabalho efetivo na propriedade agrícola, inclusive citando os ciclos de cultura para a liberação do aluno para a lida e não a formação. Então, atenção a isso, hein? Vamos lá. A pedagogia da alternância, quando institucionalizada nas redes, pode vir em forma de disciplinas complementares que trabalham as questões rurais, como administração rural, segurança alimentar, zootecnia, técnicas agrícolas, culturas de subsistências, diversificação, desenvolvimento da propriedade rural e outros.
Por outro lado, a prática da pedagogia da alternância pode e deve acontecer na educação no meio rural, mesmo que não esteja institucionalizada na rede. De que forma? Fazendo constar no PPP, no Projeto Político Pedagógico, e por conseguinte nos planos de ensino e aula, a praticidade nas disciplinas tradicionais relativas ao meio, ou seja, fazendo a partir da teoria a prática acontecer dentro da vivência do aluno, alinhadas às inteligências múltiplas por ele apresentadas. Essas inteligências múltiplas devem ser afloradas quando do questionário do perfil ao elaborar questões nesse sentido. Quando por pedir para apontar algumas inteligências de interesse no rol dos itens das inteligências múltiplas. Só para lembrar, é naturalista, gosta de música, gosta da lógica matemática, existencial transcendente, interpessoal, corporal sinestésica, linguística, interpessoal, espacial, pictórica. Com isso, a educação dá ao aluno algo mais e contribui com a valorização do rural por meio da educação. Quando todo esse discorrer a respeito do aluno não é claro, o profissional da educação tende a se valer da sua realidade para entender o que vem a ser determinado assunto para o meio rural. Mesmo que esse tenha estudado sobre, é fundamental fazer a ligação com a realidade, teoria e prática. Até porque trabalhar os projetos na formação sustentada na realidade posta pelo meio facilita e evidencia ao ligá-lo a cada projeto de estudo ou de vida. Por isso é fundamental saber da realidade contada por quem vive e está a transformá-la, criando e recriando o meio numa constante de movimentação da sociedade. Pude constatar que pesquisa de décadas tem nos mostrado que para o trabalhador do meio rural, proprietário ou outra forma de mão de obra relacionada ao fator de produção, este valoriza muito a educação. Tem um significado muito forte, tanto para ficar ou sair do meio rural. Se ficar, com conhecimento adquirido, melhorar suas condições. E se a opção por fim for sair, levá-lo para a vida fora. Então, meus amigos, a educação é uma esperança de vida no meio rural, da mesma forma que é para outros setores da sociedade. O meio rural não está alheio e isento a tudo que ocorre na educação, mas é o setor marcante de nossa sociedade. Mesmo assim, se estiver pensando de que forma resolver alguma situação posta na educação e encontrar dificuldade para equacionar, olhe para o aluno. A solução está no aluno. Olhe para seu contexto e perfil. No mais, deixo aqui a minha reflexão ao planejar a educação para o meio rural. Ou seja, o que estarão a fazer não diz respeito à decisão futuras, mas às implicações futuras de decisões presentes. Pense nisso, hein? Obrigado, muita luz, amor fraterno e altruísmo. Segue nosso contato para estabelecer a sinergia de aprender, desaprender e reaprender.